vamos falar sobre um tema que eu considero extremamente importante: santidade. Santidade é um tema, às vezes, difícil, porque as pessoas tendem a pensar que ser santo é ser perfeito. E começam a dizer: epa, mas não dá, esse negócio de ser santo é negócio para Santo Antônio, São Francisco, São João, né? Não, nem eles foram perfeitos. Eles foram bons homens, boas pessoas, mas certamente não foram perfeitos. Santidade tem a ver com a busca por Deus. Santidade tem a ver com um jeito de viver, de nos aproximar do Senhor. Santidade tem a ver com a nossa ousadia de nos entregar cada vez mais e de ir em direção à vontade do Pai. Mas santidade também tem um custo. Às vezes, santidade implica em deixar de fazer algo que nós gostamos, ou em fazer algo que nós não gostamos, ou em adaptar certas questões de nossas vidas. E isso, às vezes, é meio confuso, né? Tem pessoas que gostam de viver perigosamente diante de Deus. Tem pessoas que gostam de se envolver com coisas que sabem que não agradam a Deus, tipo adultério. Tem gente que gosta de certas corrupções e acha que está se dando bem. Mas o curioso é que tem crente que olha para essas pessoas e diz: epa, o cara está se dando bem e eu não é? Às vezes, fazer a coisa certa parece tão custoso para nós que dá a impressão de não valer a pena. O salmista Asaf, o autor do Salmo 73, entrou numa crise dessa natureza. Ele começou a comparar a sua vida com a vida dos que não temiam a Deus, dos ímpios, e começou a dizer: Senhor, que conversa é essa? Para mim nada valeu manter o coração puro e as minhas mãos lavadas na inocência. Para mim nada valeu esse negócio de santidade, porque eu estou olhando para os ímpios e eles prosperam mais do que eu. Esses ímpios estão aí fazendo coisas erradas e estão tendo prosperidade, saúde, tendo tudo o que querem, e eu, Senhor, eu estou aqui. Todos os dias, olha só o que Asaf chegou a dizer: todos os dias eu sou castigado. Asaf estava numa crise tremenda, porque ele estava associando o seu castigo à santidade, e estava olhando para a vida dos ímpios prósperos e dizendo: por que esses caras estão prosperando e eu que vivo te buscando, ó Deus, não estou prosperando? Por que esses caras estão com saúde e eu não estou? O problema é que Asaf estava olhando para o lado errado e perdeu a motivação para buscar a santidade. Às vezes nós também olhamos para o lugar errado. Nós olhamos demais para o mundo ao nosso redor. Olhamos muito para a vida do vizinho e achamos que o vizinho sempre está vivendo melhor do que a gente. Olhamos demais para o Facebook do primo, da cunhada, da tia, da avó de não sei quem e vemos que ela está vivendo melhor do que a gente. E começamos a tomar referências equivocadas e achar que a nossa santidade não leva para lugares bons. Pelo contrário, a santidade parece nos colocar em lugares difíceis. Por exemplo, nós sabemos que quem busca a santidade busca não mentir, não é verdade? Não tem nada de santo em mentir. Mas parece que a mentira facilita tanto a vida da gente, às vezes, né? Aquela ligaçãozinha que o cara entrega o celular para a esposa e diz: diz aí que eu saí e deixei o celular em casa. Ou aquele jeitinho que a gente dá na declaração de imposto de renda, que facilita tanto.
nós somos tendenciosos a olhar para o pecado de forma condizente e achar que ele nos ajuda a viver melhor. O problema é que nós olhamos para o lado errado. O problema é que nós estamos tendo uma visão equivocada das coisas, como Asaf teve um dia. Asaf só olhou para os ímpios que estavam prosperando. Asaf só olhou para aqueles homens ou mulheres que estavam ganhando dinheiro, embora não fossem tementes a Deus. Mas ele não olhou para a desgraça que havia no mundo, ele não olhou para tanta coisa desmantelada que tem como fruto do pecado. Ele fez uma leitura seletiva do mundo e começou a olhar: não vale a pena ser santo. Não vale a pena ser santo. E o único momento em que Asaf começou a se convencer de que dava certo esse negócio de ser santo, foi quando ele entrou no templo de Deus, e ali ele recebeu uma mensagem que dizia assim, que Deus coloca os ímpios em lugares escorregadios, e que a memória deles, a lembrança que se terá desses ímpios, se apagará rapidamente, que eles serão como um sonho, que dura uma noite, mas de manhã a gente não se lembra. Asaf ficou feliz, porque descobriu que o destino dos ímpios não é bom. Será que essa é a razão correta para sermos santos? Será que não existem razões melhores para buscarmos a santidade, que não seja a nossa prosperidade, ou que não seja o castigo do ímpio? Será que nós não temos motivos maiores para buscar a Deus, que não seja o medo ou o egoísmo? Será que nós não temos razões melhores para buscar a santidade, entendendo que ser santo é buscar a Deus e não ser perfeito? Eu acho que nós temos sim. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. O livro de Isaías é considerado por muitos teólogos como o evangelho do Velho Testamento. Ali existem profecias tão claras a respeito de Jesus Cristo que parece que já estamos na época da consumação da vinda do Senhor. E esse capítulo 6 tem uma profecia belíssima, uma visão belíssima de Isaías sobre o tempo escatológico, sobre o tempo em que o Senhor, Deus, estará consumando todas as coisas. E aí, ele tem essa visão, narrando da seguinte maneira: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me.
Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, mediante a Tua palavra, e te pedimos, Pai, que ela nos encha hoje, que ela nos transforme mais um pouco a cada dia, e que a mensagem de hoje, Senhor, seja parte dessa transformação. Nos ajuda, Senhor, nos caminhos da santidade, nos ajuda, Senhor, a alegrar o Teu coração. É assim que te oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Isaías começa esse trecho de sua profecia falando sobre um rei chamado Uzias. Uzias era um rei da tribo de Judá, daquela tribo que juntou-se com Benjamim e foi viver em Jerusalém, apartada das outras 10 tribos de Israel que viveram em Samaria. Uzias fazia parte daqueles reis que buscaram a Deus, daqueles reis que viveram em santidade. E Uzias foi certamente um dos reis mais prósperos de Jerusalém, um dos reis mais prósperos da tribo de Judá e Benjamim. Ele reinou 52 anos. A história dele está lá em 2 Crônicas, especialmente no capítulo 26. E ele fala que, e ali fala que esse homem fez obras espetaculares. Ele construiu cisternas dentro do deserto para colher águas, colocou torres de vigília em todas as esquinas de Jerusalém e formou um assombroso exército para guerrear naquela época, com mais de 300 mil homens devidamente armados. Mas Uzias também ensoberbeceu-se e profanou o templo, chegando lá para oferecer incensos, tomando o lugar do sacerdote. E aquilo desagradou tanto a Deus que imediatamente na discussão com os sacerdotes, veio sobre Uzias uma lepra que começou na sua testa, e a lepra tomou conta do seu corpo, e a palavra diz que ele teve lepra até o último dia de sua vida. Mas vejam bem, independente do erro de Uzias, ele foi um rei altamente próspero, e foi rei durante 52 anos. Imagino que a morte daquele homem deve ter sido um motivo de grande comoção dentro de Jerusalém. A morte de um rei que estava sobre um exército daquele tamanho, sobre uma cidade importante, sobre um país importante, era motivo de muita comoção. Mas Isaías parece que não deu nem cabimento à morte dele. Isaías só fez dizer assim, no ano em que Uzias morreu, deu nem cabimento. Eu vi o Senhor. Isaías está meio que dizendo assim, o rei terreno está morto, mas o rei celeste continua vivo e continua assentado no seu alto e exaltado trono, e as suas vestes tomam conta de todo o santuário. Isaías começa essa parte da profecia fazendo uma escolha entre a vida e a morte, entre os valores terrenos e os valores celestiais. Isaías começa abandonando e deixando de lado toda e qualquer ideia de uma homenagem póstuma e dirigindo-se aos céus, e não se importa com a morte de Uzias, mas se importa em descrever exatamente o que há de acontecer como esperança eterna. Isaías está fazendo uma opção entre o reino da terra e o reino dos céus, entre os valores mundanos e os valores celestes. Isaías está nos dando as primeiras pistas para a santidade, as primeiras pistas para a motivação de uma vida santa. Começam pelas escolhas que nós vamos fazer.
que valores nós queremos incorporar à nossa vida. A de um rei próspero que profana o templo de Deus e que ninguém sabe o destino de sua alma, ou a de um rei eterno que continua assentado no alto e sublime trono e que domina e dominará por toda a eternidade. Que tipo de valores nós somos chamados a escolher todos os dias em nossas decisões? A santidade tem a ver com essa escolha. A santidade tem a ver com para onde nós olhamos e quais são os tipos de escolhas que nós queremos fazer. Asaf estava profundamente incomodado com o sucesso dos outros. Asaf estava profundamente incomodado com a prosperidade de quem não amava a Deus. Isaías estava profundamente tocado pela visão de um Deus que vive e reina. Isaías estava profundamente tocado pela visão de um Deus que enche o mundo com a sua glória. Estava profundamente tocado com a visão de um Deus que ama o seu povo, mas que vive e viverá eternamente. Que escolha nós somos chamados a fazer? Essa é a primeira escolha da santidade. A escolha de olhar para a terra ou para os céus. Asaf escolheu olhar para a terra, e nós escolheremos o quê? Isaías então começa a descrever essa sua visão, e a partir dela eu quero tirar 4 razões para que nós busquemos uma vida santa, e para que nós não olhemos como Asaf e digamos: Senhor, a prosperidade dos ímpios demonstra que a minha vida em santidade não vale a pena, porque eles estão se dando bem e eu não. Senhor, a prosperidade do meu vizinho é motivo para eu querer me corromper igual a ele. Senhor, eu vou fazer escolhas aqui diferentes, porque eu conheço pessoas que se corrompem e estão vivendo muito bem, e eu que não me corrompo, eu não estou indo para canto nenhum. Isaías apresenta então a sua visão. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. A primeira motivação que Isaías me apresenta para buscar a santidade é a posição soberana de Deus. É olhar para os céus e enxergar um Deus soberano. É enxergar valores plenos de um Deus que não morre, que não passa. É olhar para a eternidade. Isaías olha para o templo, onde certamente havia outras pessoas, e diz: eu tive uma visão. Isaías teve a sua própria epifania, teve o seu próprio encontro com Deus naquele lugar. Ele e somente ele teve aquela visão. Buscando ao Senhor, ele recebe de Deus a extraordinária visão da soberana posição que Deus ocupa nos céus. E olhando para dentro do templo, ele não viu outra coisa a não ser Deus assentado no trono daquele templo, e as suas vestes tomando conta de todo o lugar, e os serafins, que são seres que só aparecem nessa passagem, seres celestiais que não aparecem em nenhuma outra passagem na Bíblia. E os serafins, a única coisa que nós sabemos sobre eles
é que seus nomes significam seres flamejantes ou seres feitos de fogo. E esses seres estavam circundando o Senhor e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, reconhecendo a sua majestade, o seu poder, o seu trono, e dizendo: a terra inteira está cheia da sua glória, reconhecendo a atuação desse Deus sobre toda a terra. Isaías teve uma visão que por si só é suficiente para que nós desejemos a santidade, desejemos estar perto de um Deus tão soberano, tão perfeito, que até os seres celestiais o exaltam e o entronizam e celebram a sua presença. Isaías teve a visão de quem é Deus e viu Deus na sua majestade e nos descreve aqui a cena maravilhosa que ele viu, e essa cena por si só já é motivo para que eu diga: sim, Senhor, eu quero ser santo, porque tenho certeza que estar na tua presença vale a pena. A recompensa que nós temos é o próprio Deus e a própria santidade. Sabe, queridos, o problema de Asaf é que ele não conseguia olhar para Deus. O problema de Asaf é que ele passou muito tempo baixando a cabeça para o que os outros possuíam. O problema de Asaf é que ele não conseguiu encontrar a alegria no trono de Deus. O problema de Asaf é que ele não soube diferenciar a terra do céu. E Isaías está nos apresentando essa oportunidade. Aqueles serafins, os seres flamejantes, estavam rodeando o Senhor e tinham 6 asas. E 2 asas cobriam o rosto, indicando a sua plena adoração, vendo a santidade tão magnífica de Deus que os envergonhava. E colocavam as suas asas em adoração na frente do seu rosto. Aqueles serafins cobriam também os seus pés, porque era vergonhoso, era falta de humildade mostrar os pés a um rei. E eles estavam cobrindo os pés num sentimento de profunda humildade. E com suas 2 últimas asas, eles estavam em prontidão de servir ao Senhor, e o rodeavam cantando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 3 características firmes da santidade. É impossível, absolutamente impossível, ser santo sem adorar a Deus. É impossível ter a noção do que representa a santidade se nós não olharmos para Deus. Se nós continuarmos olhando para as pessoas e adorando o que temos ou o que as outras pessoas têm, nós jamais encontraremos a santidade, sem a qual nunca veremos a Deus. É o que nos ensina Hebreus capítulo 12. A santidade sem a qual não se pode chegar a Deus. E nós que queremos chegar a Deus, entendemos que o primeiro canto, o primeiro lugar que devemos entregar ao Deus é o nosso coração, em verdadeira adoração, como aqueles serafins o faziam. Mas também a humildade. Ninguém se chega a Deus por soberba. Ninguém se achega a Deus pelos seus próprios méritos. Ninguém se achega a Deus se não for humilde diante dos outros e diante do Pai. Mas também a prontidão para servir. É impossível ser santo sem servir verdadeiramente a Deus. É impossível se aproximar de Deus sem nos aproximarmos da sua obra, sem nos aproximarmos do que Ele faz e do que Ele quer fazer. Queridos, a visão de Isaías em si é motivo suficiente para que digamos: sim, eu quero ser santo. Sim, eu quero estar perto desse Deus tão maravilhoso, que até os seres celestiais o exaltam. Sim, eu quero viver a humildade, a adoração e o serviço pleno a esse Deus. Isso já seria motivo suficiente. Mas ele continua nos apresentando outros motivos.
Ele continua nos ensinando e nos mostrando motivos ainda mais fortes para exaltarmos a Deus e buscarmos santidade. No versículo 5 ele diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Se a primeira razão que nós temos para ser santos e buscar a santidade é a soberana posição de Deus no seu alto e exaltado trono, a segunda razão que nós temos é um olhar para dentro de nós mesmos, é uma autoavaliação. Quando Isaías viu Deus e viu os serafins, olhou para ele mesmo e disse: ai meu Deus, entrou em desespero, porque compreendeu que era completamente indigno, e ele esperava ser fulminado por Deus. Ele reconheceu que ele não era ninguém, ele olhou para dentro de si e viu seus pecados e descobriu que não há mérito nenhum nele. E começou a se contorcer em profundo desespero e dizer: e agora o que será de mim? Porque eu vi a Deus. A santidade de Deus era tão plena e tão linda que Isaías não pôde deixar de olhar para ele mesmo e dizer: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro, de um povo de lábios impuros. Quando ele fala eu sou um homem de lábios impuros, ele não quer dizer apenas que fala palavrões. Ele está dizendo que é um homem de coração impuro. Ele está dizendo que há impureza dentro dele e que há impureza no povo que o cerca, porque os lábios falam apenas aquilo que o coração está cheio. E se eu sou um homem de lábios impuros, é porque existe impureza dentro de mim. E Isaías sabia que existia impureza dentro dele e existia impureza dentro do povo do que ele fazia parte. Isaías estava reconhecendo duas coisas fundamentais. Primeiro, que ele era um pecador e que não tinha dignidade nenhuma para estar na presença de Deus. E segundo, que ele estava vivendo junto a um povo que também não tinha essa dignidade e que por viver com esse povo, ele estava impregnado da cultura pecadora daquele povo. Ele estava impregnado dos valores impuros daquele povo que o cercava. Sabe, gente, uma vez eu cheguei para evangelizar um sujeito, e esse sujeito me surpreendeu pelo seguinte: ele tinha certeza absoluta de que ia para o céu pelos seus próprios méritos. Ele disse: eu vou para o céu porque eu sou bom. Eu digo: rapaz, que cabo arrochado, nunca vi um dessa qualidade. Ele disse que vai para o céu porque é bom, é porque eu faço bem. Eu digo: vamos fazer uma contabilidade do bem que você faz? Como assim? Vamos fazer uma contabilidadezinha? Você me diz uma coisa boa que você fez e eu vou lhe fazendo umas perguntinhas. Aí você me diz outra coisa que você fez de boa e eu vou lhe fazendo outras perguntinhas. Aí no final das contas a gente conta para ver como é que está a tua situação diante de Deus. Diga aí uma coisa boa que você fez. Eu ajudei uma velhinha a construir a casa dela, construir a casinha para ela. Boa, bom, ponto para você. Agora, me diga uma coisa, meu senhor, você chama palavrão? Chamo, né? Pronto, ponto para o pecado. Me diga uma coisa, você já mentiu? Menti. Outro pontinho aqui. Tu já tivesse um pensamento impuro assim com uma mulher que não seja a tua? Já, né? Vamos continuar? Diz outra coisa assim. Não, pastor, assim o senhor está, assim o senhor me quebra, né? Digo: está 3-1 para o pecado. Quer continuar? Gente, não há como nós tentarmos convencer a Deus de que nós temos méritos. Pecado é pecado e não dá para contabilizar. Na hora que nós contabilizarmos a podridão que há dentro de nós, nós veremos que não somos dignos de estar na presença de Deus. E se nós olharmos para o nosso povo, aí é que nós vamos ver. Eu tenho visto cristãos que por causa de ideologia política
E já acabou a eleição, eu vou falar de política mesmo. Votando em candidatos que apoiam aborto. Votando em candidatos que apoiam casamento homossexual. Votando em candidatos que apoiam todo tipo de sujeira e pecado. Toda vez que eu falo sobre isso aqui, eu recebo e-mails. Pastor, o senhor é contra casamento homossexual? Sou, meu amigo, porque é pecado. E não manda e-mail para mim, não. Eu já lhe disse que sou contra e acabou-se. Então, se você não é problema seu. Agora, Cristo, Jesus, Deus Todo-Poderoso, esse que Isaías viu no trono, é contra casamento homossexual. Certo? É pecado. E você, homem, mulher de lábios impuros, está contaminado com esse tipo de valores, porque você está enxergando o politicamente correto como se fosse mais correto do que a palavra santa do Deus Santo e Deus vivo. Então, meu irmão, não manda e-mail para mim não perca seu tempo não, porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Não adianta, nós não temos dignidade diante de Deus, mas precisamos buscá-la. Esse é o segundo motivo pelo qual eu quero buscar santidade em Deus, para que Ele retire de mim, não só o meu pecado, mas todo o pecado do mundo que me contamina. Porque eu posso não ser contaminado com esses valores políticos, mas eu sei que eu sou contaminado com outros pecados na minha vida. Eu sou contaminado com materialismo. Sou. Eu gosto de consumir coisas boas, eu gosto de ter uma vidinha materialmente boa. E isso é pecado? Não é pecado não, de jeito nenhum. Só é pecado quando eu faço isso, disso meu Deus. E eu confesso que como pastor, de vez em quando eu faço isso, disso meu Deus. Eu confesso que de vez em quando eu me importo mais em ter dinheiro para comer num lugar bom, para comprar uma coisa boa para dentro de minha casa, do que para contribuir com a obra de Deus. Eu confesso que muitas vezes eu sou materialista ao ponto de pecar, sim. Eu sou materialista ao ponto de desejar o que não posso. Eu sou materialista muitas vezes, isso é pecado, isso é contaminação dos valores do mundo, que me faz crer que eu preciso ter coisas que eu não posso ter, porque meu salário não dá para ter. Isso é pecado. Não é pecado você ter dinheiro? Não, meu irmão, não é pecado não. Você ganhar dinheiro de jeito honesto não é não. Agora, quando você é contaminado por esses valores, você tem uma tendência a começar a fazer coisinhas erradas. A começar a se corromper com coisinhas, com valores estranhos. A querer ganhar de maneira que não é muito legal, a querer ganhar mais do que é justo, e etc, etc. Então, por isso, Isaías disse, ai de mim que sou homem de lábios impuros, ai de mim que vivo no meio de homens e mulheres de lábios impuros, ai de mim porque não sou digno de estar diante do Senhor. Isso fez com que Isaías percebesse a necessidade de se santificar, a necessidade de ser cada dia um homem melhor, a necessidade de se tornar uma pessoa melhor a cada dia na sua vida. E é disso que eu quero falar com vocês, essa necessidade que nós temos que olhar para nós, para dentro de nós e perceber quais são os valores que nós estamos seguindo, olhar que caminho nós estamos trilhando para que possamos nos encher do Espírito Santo e tomar as decisões corretas. Olhar para Deus é a única saída, buscar a santidade é a única saída para estar perto daquele Deus que pode nos encher da alegria eterna e não da alegria passageira. Mas tem mais razões para nós buscarmos a santidade. Logo, versículo 6, logo um dos serafins voou até mim, fazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e os seus pecados, e o seu pecado será perdoado. Se o primeiro motivo que eu tenho para buscar a santidade é a soberana posição de Deus entronizado
Se a segunda razão que eu tenho é uma autoavaliação e me percebo como pecador no meio de um povo pecador, contaminado por um povo pecador, a terceira razão que eu encontro para buscar a santidade é no poder purificador de Deus, no poder que Deus tem para perdoar pecadores. E aqui está a coisa linda dessa história. Quando Isaías percebe-se como pecador e ele entra em certo desespero, dizendo: e agora eu vou ser fulminado porque eu sou um pecador e vi a Deus. Um serafim vai até ele e o acalma com uma brasa em sua boca. Olha só, uma brasa viva queimando a boca de Isaías e diz: esta brasa te tocou e por isso você vai estar perdoado. Gente, não entrem naquela igreja que está botando brasa de verdade na boca do povo não, viu? Porque estão dando aleluia assim, ó, com a língua queimada. Então tenham cuidado, não é disso que nós estamos falando. A brasa viva que nos dá o perdão dos pecados é o Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio esse trecho, eu me lembro de Marcos capítulo 2, daqueles 4 homens que vêm trazendo um amigo numa maca e chegam até onde Jesus estava, e havia uma multidão tão grande cercando o lugar onde Jesus estava, que eles decidem subir no telhado da casa, fazer a maca descer, talvez com cordas, eu não sei como, mas desceram a maca na frente de Jesus. Jesus olha para aquele rapaz e diz: meu filho, os teus pecados estão perdoados. E as pessoas contaminadas pelo mal dentro delas ficam olhando e dizendo: quem é esse homem para dizer teus pecados estão perdoados? E Jesus Cristo, lendo a mente daquelas pessoas, olhou para elas e disse: vocês duvidam que eu posso perdoar os pecados? O que é mais fácil de dizer? Levanta-te e anda? Ou os teus pecados estão perdoados? Mas por uma razão só, para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, eu vou dizer: levanta-te e anda. E aquele homem levantou e saiu saltando de alegria por ser curado. Mas, gente, aquela cura física teve um tempo determinado. Em algum momento, aquele homem deixou de ter força física de novo. Ou ele envelheceu, ou ele adoeceu, o fato é que ele morreu. Mas o perdão dos pecados, não. O perdão dos pecados ficou na eternidade. E ali, quando Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, é como quem diz: eu estou anotando o teu nome no livro da eternidade. Eu estou te convidando a entrar no meu reino, porque os teus pecados estão perdoados. Isaías descobriu que Deus ama pecadores ali. Isaías descobriu que, apesar dele ser um homem impuro, Deus se importava com ele e não queria fulminá-lo, porque Deus não gosta, sabe, Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus se alegra no desejo santo da salvação. Deus se alegra na santidade e na vida plena. Afinal de contas, ele deu seu Filho amado quando nós éramos ainda pecadores, é o que está em Romanos 12. Ali sim é prova de amor, é a brasa viva que perdoa os nossos pecados. Essa é mais uma razão para que eu queira a santidade na minha vida. Por saber que Deus perdoa os meus pecados, por saber que só há um caminho para a minha vida eterna, o perdão que Deus me dá mediante a minha busca pela salvação. Isaías se arrependeu ferozmente pelos seus pecados. Ele quase que desesperadamente diz: e agora o que vai acontecer comigo? Eu sou um homem de lábios impuros e estou vivendo no meio de um povo impuro. Mas o serafim toca-lhe a boca com a brasa e diz: isto lhe tocou e por isso o seu pecado está perdoado. Será que isso não é motivo suficiente para que eu queira a santidade? Que a brasa viva do meu Senhor me toque e me perdoe por toda a eternidade, e que o inferno, que é aquilo que eu mereço pelas minhas obras, porque na minha contabilidade do bem e do mal que eu faço,
O mal está ganhando grande, meu amigo. O mal está ganhando de feio, de lavada. E a palavra diz que todo pecador está condenado. Mas ela diz também que para aquele que está em Cristo Jesus, já não há nenhuma condenação. O que é que eu quero escolher? Eu quero escolher a santidade do Deus que me perdoa. Eu quero escolher a santidade do Deus que me ama acima de qualquer coisa. Eu quero escolher a santidade do Deus que me puxa para a eternidade, do Deus que se importa comigo. Eu quero escolher essa santidade, porque eu sou homem de lábios impuros, eu sou homem que vive no meio de um povo de lábios impuros, mas eu sou um homem que crê no perdão e na restauração por meio de Deus. Por isso eu creio que devo buscar a santidade e não vou fazer como Asaf, não vou buscar recompensa no poder dos ímpios, não vou buscar recompensa nos meios materiais, não vou buscar recompensa onde os meus olhos podem ver, mas na santidade exclusiva que me faz andar em direção ao trono de Deus. Meus irmãos, 3 motivos até agora. Um santo Deus entronizado, a posição soberana de Deus já é mais do que suficiente para que eu queira ser santo. Segundo, a minha autoavaliação, perceber que como pecador eu preciso desesperadamente buscar a Deus. Terceiro, saber que todo o meu desespero passou, porque Deus me perdoa e Ele tem capacidade, tem a brasa viva que já foi ofertada por mim lá no Calvário, e esse Deus me santifica mesmo sendo um pecador, e aí eu quero buscar por causa dessa propriedade. Mas existe uma quarta. A quarta razão está no verso 8, e diz assim: então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. A quarta razão pela qual eu quero ser santo, a quarta razão que justifica a minha busca pela santidade, é o mundo inteiro. O mundo que não conhece a Deus como nós temos o privilégio de conhecer. O mundo que anda perdido, as prostitutas no meio da rua, os presidiários, os mendigos, os drogados, os ladrões, os corruptos, os pecadores como eu, aqueles que se acham santos, mas não entendem que não alcançaram a santidade. Por essas pessoas eu quero ser santo. O Senhor se junta com a Trindade. Em primeiro ele pergunta: a quem enviarei? E depois ele diz, no plural: quem irá por nós? A Trindade se une numa atitude missionária em favor do mundo perdido. Em Ezequiel diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. Em 2 Timóteo ele nos ensina que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Em Romanos aprendemos quão bem-aventurados são os pés daqueles que proclamam o Evangelho Santo do Senhor. Em Romanos também aprendemos que a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas é necessário que haja quem pregue. E o Senhor Jesus Cristo aponta para o mundo e diz: os campos estão brancos, mas falta alguém para ceifá-los. Eu quero ser santo por esse mundo que Deus ama tanto. Eu quero ser santo pelo mundo que Deus amou de tal maneira que enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero ser santo para amar aqueles a quem Deus ama, para resgatar aqueles a quem Deus quer por perto. Eu quero ser santo para alcançar aqueles que são rejeitados. Eu quero ser santo.
Eu quero ser santo para que minha família conheça o Deus que eu conheço. Para que meus vizinhos conheçam o Deus que eu conheço. Eu quero buscar a santidade pelo mundo que está caído e perdido e que não é o projeto de Deus. Eu quero buscar a santidade porque o sacrifício de Cristo naquela cruz fez de mim um homem de lábios impuros, alguém santificado pelo amor único e exclusivo dele. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo para que cada alma a quem eu encostar possa ser tocado não pelas minhas qualidades, mas por tudo aquilo que Deus faz em mim. Eu quero ser santo, para que as pessoas saibam que existe um propósito maior, que existe um Deus entronizado, que existe uma eternidade para se viver. É por isso que eu quero ser santo. Eu não quero ser santo como Asaf, porque os ímpios escorregarão. Eu não quero ser santo porque não vou perecer. Eu quero ser santo para ser parte do reino da mais linda história de amor. Eu quero ser santo para servir ao meu Deus como aqueles serafins, para que a minha face possa externar adoração, para que os meus pés possam expressar humildade, para que eu possa estar pronto para servir. Eu quero ser santo para viver pelos outros, porque assim eu sei que o coração do meu Deus se alegrará. Eu quero ser santo para ver a Deus, da mesma forma que Isaías viu, mas no tempo certo. E você? O que você decide hoje? Que tipo de decisão você toma hoje? Que tipo de relacionamento você quer ter com Deus? Aliás, o que você espera de Deus? Que Ele derrame bênçãos em você ou por meio de você? Que tipo de escolhas você faria? Por Uzias morto ou pelo Deus entronizado? Pela representação da matéria, do ouro e do trono terrestre, ou pelo Deus vivo e soberano assentado no alto e sublime trono? Em palavras, a nossa escolha é fácil, e em atitudes. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser canal de Deus. Ser santo não é agradar a todo mundo. Ser santo é ter ousadia de agradar somente a Deus. Ser santo talvez seja ser chamado de louco pelos que não creem. Ser santo talvez seja pagar um preço maior do que as pessoas comuns acham que é possível pagar. Ser santo talvez seja abrir mão do que outras pessoas não abririam. Ser santo talvez seja viver como outras pessoas não viveriam, por razões que outras pessoas desconhecem. Mas ser santo é, sobretudo, alegrar-se em Deus. É entender que a presença dele é suficiente. Ser santo é entender que os valores dele são perfeitos. Ser santo é olhar para mim mesmo e enxergar que, como pecador, a minha única alternativa é buscá-lo. Ser santo é ter fé
E saber que apesar de tudo Ele pode e vai me perdoar. Ser santo é saber que Ele se importa comigo. Mas ser santo, sobretudo, é deixar que Ele haja através da minha vida. Ser santo é fazer escolhas todos os dias. Ser santo é olhar para o céu e para a terra e pelo menos tentar escolher os céus. Ser santo não é estar de pé o tempo inteiro. É saber que quando caímos, temos um Deus a quem clamar. Ser santo. Você sabe o que é ser santo. Nós sabemos o que é ser santo. Ser santo é buscar a Deus. É deixá-lo ter o domínio sobre as nossas vidas. Ser santo é amar. É ter a ousadia. Ser santo é me entregar. É decisão particular. Sua decisão. Hoje Deus pergunta de novo: a quem enviarei? Quem irá por nós?